Em meio ao brilho ofuscante de uma metrópole que nunca dorme, erguiam-se torres de vidro e aço que riscavam o céu com sua ambição. Dos helipontos brotavam sombras sobre as ruas, e nessas sombras uma cidade inteira invisível respirava, trabalhava, sobrevivia. Era ali, no território do sem-rosto, que Joaquim vivia. Não pedia nada além de espaço para existir. Trazia nos ombros uma velha mochila puída, atrelada ao carrinho onde o alumínio cintilava como migalhas de um luxo que nunca lhe pertenceu. Carregava também um silêncio de pedra, desses que a vida deposita no peito de quem aprende a ser visto apenas quando atrapalha. As manhãs, para Joaquim, não eram promessas. Eram recomeços forçados. Acordava antes do sol, como se quisesse surpreender a cidade no momento em que ela decidia quem teria direito ao café quente e quem beberia a água da fonte da praça. Enquanto as primeiras luzes dos apartamentos acendiam em cascata, ele mapeava mentalmente os pontos de coleta mais generosos, as lixeiras que transbordavam depois de noites de taças e risos. Conhecia os seguranças pelo timbre do rádio, os zeladores pela pressa dos passos, o turno dos caminhões de lixo pela vibração longínqua que precedia sua chegada. Nas calçadas impecáveis do condomínio mais cobiçado da região, as flores pareciam arrumadas à régua e o gramado tosado com vaidade. A presença de Joaquim ali era um ruído. Alguns desviavam, outros aceleravam o passo, e havia os que afinavam os olhos num desprezo frio, como quem elimina uma mancha da fotografia com um toque de dedo. Joaquim não revidava. Em seu rosto, a dignidade tinha a firmeza de um muro. No peito, as lembranças tinham a fragilidade de um barco de papel na chuva. Naquele dia, o calor se depositou no asfalto cedo, denso, pegajoso. Joaquim escolheu a sombra generosa de uma sibipiruna perto da entrada de serviço. O suor lhe escorria pela nuca e as mãos cheiravam a ferro e sabão barato. Foi quando ouviu um riso quebradiço de canto. Um grupo de jovens, filhos de moradores, cruzou a calçada como se deslizasse. Um deles, louro, óculos espelhados, segurava o celular como um troféu. Fizeram piadas com o carrinho, com o boné gasto, com o cheiro que atribuíram a ele e que, na verdade, vinha de um saco aberto ali perto. O louro fingiu escorregar e lançou perto de Joaquim uma casca de banana, rindo alto, esperando aplausos. Vieram. Joaquim respirou fundo. Não havia raiva. Havia cansaço. Atrás, dois adultos observavam sem intervir. Uma mulher com uma garrafinha metálica e um homem apressado que ajustava o relógio. O mundo, mais uma vez, seguia no piloto automático da indiferença. Às vezes, porém, algo quebrava a rotina. Uma garotinha do terceiro andar, cabelos presos num rabo de cavalo alto, tênis com luzinhas. De vez em quando o olhava com curiosidade desarmada quando passava rumo à escola. Uma vez, sem querer, ela deixou cair uma tampinha colorida que rolou até os pés de Joaquim. Ele a recolheu, limpou no forro da camisa e devolveu. Obrigada, ela disse, e o obrigada ficou suspenso no ar como uma nota de música. Foi apenas isso. Mas aquele obrigada teve o peso de um reconhecimento. O tipo de palavra que quem vive à margem aprende a colecionar como quem guarda moedas raras. Na administração do condomínio, o síndico discutia com um técnico de manutenção. Já pedi a vistoria da coluna seca, dizia o técnico, suado, a prancheta apoiada na barriga. A empresa ainda não enviou o laudo dos sprinklers do 6º ao 9º. Falei que é urgente. O síndico, tenso, respondeu rápido. Coloca como prioridade, mas sem alarmar morador. Você sabe como é, se espalha no grupo, vira caos. Do lado de fora, o caos tinha outra forma, outra métrica. Era o caos da fome, da falta de lugar para dormir, da chuva que invade a única muda de roupa. Mas esse ninguém via. O tempo correu em passos longos naquele dia. Joaquim trabalhou feito formiga. Desmontou caixas, separou latinhas, pediu licença a um jardineiro para pegar 2 sacos de recicláveis. O jardineiro, cansado, anuiu com o queixo. Ao meio-dia, a cidade vibrava. Motos riscavam a avenida.
Buzinas mordiam o ar, e o sol escalava o vidro com uma agressividade sem poesia. Joaquim, atormentado pelo calor, decidiu sentar novamente sob a sombra da sibipiruna. O tronco áspero nas costas, as pernas esticadas, a cabeça baixa. O carrinho, alinhado ao meio-fio, rendia um breve sentimento de ordem. Da portaria social surgiu um segurança de terno mal ajambrado. "O senhor não pode ficar tão perto", disse, medindo as palavras. "É ordem", Joaquim assentiu sem briga. Puxou o carrinho alguns metros, suficiente para não invalidar o acordo tácito do incômodo tolerado. O segurança respirou, pronto para retomar a postura. Era tudo sempre assim, 1000 regras pequenas que mantinham o invisível no lugar certo. Longe do ângulo da câmera, fora do enquadramento das fotos felizes. O que ninguém sabia é que Joaquim conhecia os bastidores daquele edifício como poucos. Sabia onde o pessoal da limpeza deixava as garrafas de água, onde o elevador de serviço emperrava, o horário exato em que o caminhão de gás chegava. O edifício era um organismo e, como todo organismo, tinha suas veias e seus nós. E era por essas entranhas que Joaquim circulava sem entrar, movendo-se nas bordas, atento aos não-lugares onde o olhar não se deposita. As horas se desenrolaram preguiçosas até que um cheiro novo cortou o ar. Não era o comum aroma de fritura da praça de alimentação do shopping ao lado, nem o diesel que sempre coleava do gerador quando testavam o equipamento. Era um cheiro ácido, sintético, um arranhão no fundo da garganta. Plástico aquecido, tecido queimando. Joaquim levantou a cabeça e farejou o ar como um bicho que pressente a mudança do vento. A pele do pescoço arrepiou. Ninguém parecia notar. Carros passavam. Um casal discutia em voz baixa. Uma senhora puxava um poodle com coleira de couro. Lá em cima, tímida como um sussurro, uma fumaça fina começou a escorrer da borda de uma janela no 6º andar. Uma linha cinza que, em segundos, engrossou, dançando contra a luz. Joaquim fixou o olhar. Os alarmes ainda não perturbavam o silêncio calculado do condomínio. Ele hesitou apenas o tempo de entender. Seus pés já se moviam quando o primeiro grito irrompeu. Um grito que não tinha palavras, só urgência. Em seguida, o alarme explodiu o ar em sirenes, uma ferida sonora que atravessou a rua. Crianças choraram. Adultos se atropelaram. Um porteiro apressou passos, o rádio estourando no ombro. "Fogo no 6º!" Repetindo, "fogo no 6º!" Evacuação imediata. Joaquim sentiu no estômago o peso de uma escolha que ninguém lhe tinha dado. A fumaça se adensou e ele vislumbrou um clarão refletido no vidro. Entre a vontade de correr na direção oposta e o impulso que o empurrava para dentro, houve o intervalo de uma respiração. E nesse intervalo, algo se acendeu dentro dele. Um tipo de coragem que não pede permissão. Antes de prosseguirmos com esta jornada, se você valoriza histórias que desafiam a percepção, considere se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum de nossos vídeos. Agora respire fundo. O que acontece a seguir muda tudo. Quando ergueu novamente os olhos, uma pequena mão batia desesperada do outro lado do vidro no 6º andar. O pânico tinha um som coletivo, passos que corriam no concreto, vozes que se atropelavam, o bater metálico das portas de emergência. A sirene cortava o ar com lâminas de som. Joaquim saltou o meio-fio e correu. Ei, ei! Você não pode entrar! Gritou o segurança, o mesmo do terno mal ajambrado. O homem tentou agarrá-lo pelo braço, mas Joaquim escapou como quem escapa de um abraço fora de hora, com firmeza e sem rancor. No saguão, a fumaça já desenhava volutas como fantasmas. O mármore brilhante refletia luzes vermelhas, que piscavam intermitentes. O rosto de Joaquim, naqueles reflexos, parecia outro, tenso, decidido. Os bombeiros ainda ajustavam máscaras e mangueiras quando ele empurrou a porta que dava para o corredor de serviço. "Volta, volta!" E alguém gritou. Joaquim não voltou. Conhecia aquele caminho. À direita, a escada estreita. No patamar, uma janela pequena que, se aberta, fazia corrente de ar. Ele subiu 2 lances de uma vez, os passos ecoando no poço vazio.
No terceiro andar, o ar já tinha gosto de cinza. No quarto, a visão de início embaçou. No quinto, o calor se tornou uma presença física, uma mão que o empurrava para trás. Joaquim amarrou a camiseta no rosto, improvisando um filtro. Mais um, ele repetiu mentalmente. Só mais um. Chegou ao sexto. A porta corta-fogo estava quente, e ele encostou o dorso da mão antes de empurrar. Abriu devagar, cauteloso. O corredor parecia uma cena de guerra. Sprinklers ainda não acionados. Fumaça rasteira saindo por baixo de uma porta. Luzes de emergência piscando. Ouviu ao fundo o choro fino de uma criança. Seguiu o som. A porta do apartamento, assinalado por uma placa elegante de aço escovado, estava semi-aberta. Dentro, o fogo lambia a parede da cozinha. A mesa tombada. Um quadro com uma fotografia de família falhava na parede, lutando contra o calor que deformava as coisas. Ei! Ele gritou, a voz rouca. Onde você está? O choro respondeu com soluços. Joaquim atravessou a sala. Encontrou a menina encolhida entre o sofá e uma estante. Os olhos arregalados refletiam as chamas, como dois planetas em órbita. Vem comigo, ele disse, ajoelhando. Eu te levo para fora. Tentou sorrir, mas seu rosto estava coberto de fuligem. A menina hesitou, a respiração curta. Vai doer? Ela perguntou tremendo. Não, mentiu Joaquim com doçura. Eu estou aqui. Ele a ergueu, leve como um segredo, e envolveu seu rosto com a barra menos imunda de sua camiseta, criando uma pequena bolha de ar. A fumaça agora descia em ondas pesarosas. Ao atravessar a sala, uma explosão estourou na cozinha. Vidro se partiu em estilhaços, uma panela saltou e o calor fez o ar vibrar como uma nota aguda. Joaquim abaixou o corpo, protegendo a menina com o próprio tronco. Sentiu a pele das costas arder. Sua visão começou a pontilhar com manchas pretas, pequenas estrelas falsas. Mais um passo, ele repetia. Mais um. Chegando ao corredor, um problema. A escada principal estava tomada por gente. Moradores tentavam descer aos empurrões. Alguém esbarrou em Joaquim. Sai! Tá com criança! Deixa passar! Gritou uma voz abrindo espaço. Mas outra porta mais adiante exibiu uma fumaça tão espessa que parecia sólida. O ar rarefeito mordia os pulmões. Joaquim se lembrou da janelinha do patamar, aquela do terceiro andar. Se conseguisse chegar, poderia respirar de novo. Foi por ali. Desceu o primeiro lance. A menina, agarrada ao seu pescoço, tremia. Qual o seu nome? E ele perguntou, tentando manter a mente dela fixa em alguma coisa que não fosse medo. Luna! Ela soprou. Eu sou o Joaquim, Luna. A gente vai sair. No quinto andar, uma porta se abriu com violência à frente, cuspindo uma língua de fogo. Um tapete queimava como um fósforo. Joaquim recuou, apertando Luna contra o peito, e tomou a rota lateral. Conhecia, por ter visto carregadores circulando ali, um corredor de serviço que desembocava numa escada menos usada. O corrimão estava quente, a pintura da parede descascando. De patamar em patamar, a sensação era de que o edifício fulgurava de dentro para fora. Mais um, o mantra. Mais um. No quarto andar, 2 bombeiros surgiram, silhuetas robustas recortadas pela fumaça. Aqui! Um deles gritou. Entrega a criança! Joaquim hesitou uma fração de segundo. A cabeça girava. O bombeiro paciente aproximou-se. Você fez bem. A gente termina. Joaquim entregou Luna, e no minuto em que seus braços ficaram vazios, as pernas quase cederam. Tem mais alguém? O outro bombeiro perguntou alto. Não sei, Joaquim respondeu, a voz um fiapo. A porta. Acho que estava vazia. Descendo, o tempo voltou a existir. O frio relativo da rua bateu no rosto como um afago. Ao sair, Joaquim ouviu um coro improvisado de suspiros, gritos, nomes sendo chamados. Os pais de Luna, desesperados, correram quando a viram nos braços do bombeiro. A mãe a tomou primeiro, chorando com um alívio que parecia dor. O pai abraçou as duas, soluçando sem pudor. Parte da multidão reconheceu Joaquim. Por um instante, o mundo inverteu as lentes, e aquele homem de boné gasto virou o centro do enquadramento. Ele salvou minha filha. E a mãe de Luna gritou, as mãos trêmulas apontando para Joaquim.
A frase se disseminou como fogo num campo seco. Palmas, gritos de bravo. Vizinhos que antes desviavam o olhar, agora buscavam o dele, tentando dizer com os olhos o que nunca haviam dito. Os paramédicos o sentaram na beira da ambulância. Puseram uma máscara de oxigênio em seu rosto. Examinaram suas costas. Algumas queimaduras superficiais. Muito fôlego perdido. "Vai ficar bem", disse uma enfermeira firme, gentil. Os bombeiros seguiram operando, as mangueiras cuspindo água em jatos pesados. A fumaça escureceu o céu por um momento. A rua, bloqueada, se transformou num palco em que cada gesto parecia maior do que era. Um cinegrafista amador apontou o celular para Joaquim. "Qual seu nome?" se perguntou ofegante. Joaquim tirou a máscara por um segundo. "Joaquim, você sabia que estava arriscando a vida?" Ele deu de ombros. Um gesto simples que desmontou qualquer dramaturgia barata. Uma criança precisava de ajuda. Nem todo mundo, porém, batia palmas. Mas ao fundo, dois homens de camisa impecável e semblante crispado cochichavam. Um deles, síndico, falou ao ouvido do outro. "Não podemos deixar isso virar contra a gente. A imprensa vai perguntar dos laudos." Do sexto ao nono. O outro, um advogado do condomínio, assentiu, avaliando o cenário com olhos de contabilidade, não de compaixão. Um terceiro morador, tenso, deixou escapar alto demais. "Esse cara vive fuçando as áreas de serviço." "E se foi ele?" O comentário caiu como pedra em lago calmo. Poucas ondas no começo, depois várias. Um policial aproximou-se da ambulância, anotando algo num bloquinho. "Seu Joaquim", disse formal, "o senhor poderia prestar um depoimento?" "Só para registrar o que viu. Sabe como é." O tom era neutro, mas o subtexto carregava os rumores que já circulavam. A enfermeira interveio. "Ele precisa de ar." O policial recuou um passo, resignado. O cinegrafista ainda filmava. O segurança do terno mal ajambrado, parado a poucos metros, olhava para Joaquim com um misto de vergonha e respeito. A cidade, como sempre, era pistas contrárias acontecendo ao mesmo tempo. O pai de Luna, a criança nos braços, aproximou-se decidido. "Foi ele", repetiu com voz firme. Eu ouvi." "Sem ele, minha filha..." A frase quebrou. Ele estendeu a mão a Joaquim. "Obrigado." Joaquim apertou a mão com a timidez de quem não está acostumado a gestos públicos. "Não fiz sozinho", disse, apontando para os bombeiros. A equipe médica, qualquer desculpa para diluir a luz. Ainda assim, naquele instante a muralha invisível parecia rachada. Aplausos, câmeras, sussurros, sirenes. A história já nascia ali diante de todos. E como toda história que desafia percepções, nascia carregando uma pergunta incômoda. Enquanto uma equipe de reportagem estacionava e o microfone era ligado, uma frase flutuou, cortante. "E se o herói for também o culpado?" O gancho se armou no ar, pronto para puxar a cidade para dentro de uma discussão que ela evitou por tanto tempo. A notícia ganhou ruas, redes e telas antes que as mangueiras desligassem. "Morador de rua resgata criança de incêndio em condomínio de luxo", diziam as manchetes, sem saber ao certo como nomear Joaquim. Catador, homem em situação de rua, herói invisível, a linguagem tateava em busca de uma moldura que não traísse o retrato. No hospital público, onde foi observado por horas, ele respondeu a perguntas simples, tomou água, engoliu um caldo ralo. Uma voluntária trouxe um par de roupas limpas. "Deixa comigo", ela disse, ajeitando o travesseiro. "Você salvou uma vida." Lá fora a conversa aquecia. O grupo do condomínio no aplicativo fervilhava. Fotos da fumaça, vídeos tremidos, revolta com o alarme que demorou, gratidão, pânico, acusações. Alguém, num gesto mesquinho, espalhou a dúvida. "Ele sempre está por perto." "Como foi o primeiro a perceber?" Outro respondeu com firmeza. "Porque é o único que olha." E esse comentário, simples e direto, foi curtido como um grito. Enquanto isso, o síndico redigia um comunicado cauteloso. "Estamos colaborando com as autoridades. A manutenção estava em dia. O incêndio foi isolado. Era mentira por omissão. Os laudos atrasados."
a coluna seca com pressão abaixo do recomendado. O tempo agora tinha memória. Luna, medicada e em casa, não dormia. A mãe, sentada à beira da cama, alisava seus cabelos. Ele tinha cheiro de rua, a menina disse com a sinceridade das crianças. Mas os braços dele eram quentes. A mãe sorriu, os olhos marejados. Quentes como coragem. O pai, do lado de fora, trocava telefonemas, prometia doar, ajudar, reparar. Mas o que se quebra no invisível se conserta com mais do que cheques. E ele sabia, no íntimo, que um pedido de desculpas seria só a primeira pedra de uma ponte longuíssima. No dia seguinte, 2 jornalistas esperavam Joaquim do lado de fora do hospital. O policial de antes também estava lá, agora com a prancheta de novo em mãos, mas com outra postura. Seu Joaquim, me desculpe por ontem. A gente estava no meio do caos. Joaquim assentiu. Eu entendo. Ele deu o depoimento. Contou do cheiro, da fumaça, da menina, do caminho que conhecia de tanto observar. Falou devagar, escolhendo palavras simples, como quem escolhe o que pode carregar na mochila, o necessário. Enquanto isso, uma comissão técnica vistoriava o prédio. Os bombeiros, com seus relatórios sem adjetivos, foram precisos. Curto-circuito em um duto mal isolado, avanço das chamas facilitado por materiais inflamáveis na decoração, atraso na resposta do sistema. O desenho do erro ficou claro. Não houve mão criminosa. Não houve sabotagem. Houve negligência. E negligência não pega fogo de uma vez só. Arde aos poucos, todo dia, no descuido, no depois a gente vê, no não espalha no grupo, vira caos. O advogado do condomínio mordeu os lábios. A crise de imagem era inevitável, e ele sabia. O síndico, pálido, ensaiou discursos de condolência por danos materiais. Os moradores se dividiram entre o constrangimento e a vontade de aprender. No pátio, um mural improvisado de agradecimento surgiu, com desenhos de crianças, bilhetes, flores e um cartaz feito com cartolina. Obrigada, Joaquim. Alguns, é verdade, torciam o nariz. O que vem depois? Vai virar moda? Mas essas vozes, por um raro instante, ficaram abafadas. Joaquim, em um banco da praça, aguardava sem esperar. A cidade passava por ele como correnteza, e ele mantinha a calma de quem conhece o peso do tempo. Foi quando viu, ao longe, a família se aproximando. A mãe de Luna carregando uma sacola. O pai, mãos à vista, sem adereços. A menina, passos miúdos, um desenho nas mãos. Oi, disse Luna, tímida. Eu fiz para você. Era ele, colorido, com lápis de cera, de braços abertos, e as chamas como monstros se afastando. Joaquim segurou o desenho como quem segura um documento com o nome de um futuro possível. Joaquim, disse o pai, a voz baixa. A gente queria te agradecer direito. Temos um quarto no térreo no bloco de funcionários que não está em uso. Não é luxo, mas é um lugar. E estamos reorganizando a equipe. Precisamos de alguém que conheça o prédio como você. Um posto fixo, salário, registro. A proposta no ar tremia. Tinha o cheiro da reparação e o risco da caridade performática. Joaquim não respondeu de imediato. Olhou para a menina. Olhou para as mãos. Olhou para cima, onde as janelas refletiam o céu. Eu posso pensar? Perguntou. Claro, é seu tempo, disse a mãe, sincera. A internet fez o que faz, amplificou. Histórias de outros Joaquins surgiram na esteira. Pessoas que vivem de catar o que descartam, que salvam cães de bueiros, que devolvem carteiras, que são expulsas de praças revitalizadas. O caso de Joaquim virou espelho, e espelhos assustam. Em um programa de TV, convidaram especialistas para falar de urbanismo, desigualdade, cidadania. Numa noite, levaram Joaquim ao estúdio. Ele vestia uma camisa emprestada, limpa, e o mesmo silêncio que o acompanhava desde sempre. Você se considera herói? E perguntou a apresentadora. Ele sorriu de leve, como quem recusa um rótulo sem ofender. Eu me considero gente. Na semana seguinte, o Corpo de Bombeiros organizou uma visita educativa ao condomínio. Crianças aprenderam rotas de fuga.
Adultos ouviram, ruborizados, sobre manutenção. O síndico pediu desculpas públicas e renunciou. O condomínio aprovou um fundo emergencial para reformas e segurança. Mas o que mais importou foi o que aconteceu longe das atas. Uma mulher que antes atravessava a rua para não cruzar com Joaquim passou a dizer bom dia. Um adolescente voltou ao banco onde ria e deixou 2 águas geladas ao lado do carrinho dele. O segurança do terno mal ajambrado, constrangido, estendeu a mão e disse, desculpa por antes. E obrigado. Joaquim, por fim, respondeu à proposta. Eu aceito o trabalho, disse, certo de que dignidade não tem nada a ver com títulos, mas com o direito de escolher. E o quarto? Ele respirou. Pensou nas noites de chuva, no medo de fechar os olhos. Pensou na rua, que lhe deu a pele grossa e o coração afinado. Eu aceito o quarto. Por um tempo. Até eu juntar o suficiente para um cantinho meu. O pai de Luna assentiu, aliviado. Era um acordo entre adultos. No primeiro dia de trabalho, antes de vestir o colete, Joaquim foi até a Sibipiruna, que tantas vezes lhe dera sombra. Encostou a mão no tronco, como se agradecesse a um velho amigo. Depois cruzou o pátio. Os jardins impecáveis não o intimidavam mais. O mármore reluzente não o expulsava. Era o mesmo lugar, mas agora tinha frestas. E por essas frestas entrava uma luz nova. Uma luz que não vinha dos lustres, mas das pessoas. Ele sabia que nem tudo muda de uma vez. As crianças ainda fariam piadas. Os adultos ainda apressariam o passo. A cidade ainda manteria seus muros invisíveis, mas também sabia que, às vezes, bastava um gesto para que o roteiro previsível se desviasse. Certa manhã, Luna correu até ele com um capacete de brinquedo e disse, Vem, Joaquim, você é meu bombeiro favorito. Eles riram. O riso ficou preso no ar como um vento fresco. Nesse mesmo dia, alguém colou no mural do condomínio uma frase, a verdadeira riqueza não está no que se possui, mas em quem escolhemos ser quando ninguém está olhando. Ninguém assinou. Não precisava, a história de Joaquim não acabou no dia do incêndio. Histórias assim não terminam, reverberam. Elas nos lembram que heroísmo não mora em cobertura nem em calçada. Mora no espaço estreito entre o medo e o gesto. Nos convidam a ver o outro para além do estereótipo, a perceber que cada olhar pode ser ponte ou muro. Nos fazem perguntar, quantos Joaquins cruzam nossas ruas todos os dias sem que a gente os reconheça? Quantas Lunas gritam por ajuda do lado de dentro de janelas que parecem seguras? Se esta jornada tocou você, deixe seu comentário. Qual foi a parte que mais mexeu? Você já viu algo assim acontecer? Compartilhe com alguém que precisa ouvir essa história. E se quiser seguir com a gente em narrativas que desafiam a percepção e o conforto, inscreva-se no canal e ative o sininho. Não por nós, mas para que a cada história a gente derrube mais um tijolo desse muro invisível que ainda separa tanto.